Oi, tudo bem, Pai do Senhor? Eu quero provar para cada um de vocês que a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo é uma doutrina verdadeira, verídica, que nós, assembleanos, como tantos outros pentecostais, acreditam. Sabemos que essa promessa veio e em Atos 2 fala que cumprindo-se o dia de Pentecoste. Claro que a palavra Pentecoste significa 50º dia, o dia 50 da colheita, isso a gente sabe, mas foi nesse dia que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, todos foram cheios. Estou deixando aí os textos, os versículos para você meditar depois, pausa o vídeo, olha direitinho, que tudo que eu estou falando está na palavra do Senhor. Aí muitos dizem, mas ali a palavra era para falar de outras línguas, né? O termo xenoglossia, que significa línguas estrangeiras, como está aí descrito aí no dicionário grego, mas também apresenta a palavra glossolalia, ou glossolalia, que também significa da palavra que é línguas que não é inteligíveis, ou seja, não é de outro país, são línguas estranhas mesmo, né? Línguas fora da inteligência humana, ou seja, língua dos anjos, em mistério, falamos a Deus, como disse Paulo. Na frente vamos falar sobre isso. E essa promessa do batismo com o Espírito Santo veio através de João, Atos 2. Pedro explica isso em Atos 2:38, né? Receberão o dom do Espírito Santo. É muito nítido quando Pedro disse que aquilo estava se cumprindo, aquilo que foi prometido, né? Que Jesus batizaria, João batizaria com água, mas viria alguém que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Atos 1:5, o próprio Jesus diz, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Ou seja, Jesus, antes da sua subida, ser assunto ao céu, ele deixou essa promessa, que o batismo com o Espírito Santo aconteceria. Em Atos 2, cumpre-se tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto os dons espirituais. Pedro, que não sabia falar, começou a falar com autoridade, tendo o dom na palavra, tendo os dons do Espírito. Em Atos 19, é interessante que a Bíblia fala sobre alguns jovens que estavam ali em Éfeso, se não foge a memória, e estes jovens estavam reunidos ali, e Paulo falou, vocês conhecem o batismo? E eles falaram, a gente foi batizado com o batismo de João, e o batismo de Jesus? Não, a gente não conhece. E a Bíblia diz aí, o texto fala que Paulo estendeu as mãos, eles receberam o batismo de Jesus nas águas, e depois eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e começavam a profetizar e a falar em outras línguas, né? Então presta atenção, ali tinha alguns jovens e Paulo, que todos eles falavam a mesma língua, mas quando Paulo orou, veio o Espírito Santo, eles começaram a falar línguas estranhas. Isso quebra aquele entendimento de muitas igrejas aí, até seitas, que dizem assim, mas esse dom do Espírito é para falar em outras línguas. Tem até um pregador que diz assim, eu comecei a falar aí inglês fluentemente, com o batismo com o Espírito Santo, com dom de línguas. Existe uma diferença entre dom de línguas e batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas realmente é usado para você falar em outras línguas, outros países, mas o batismo com o Espírito Santo é língua estranha, e o texto bíblico faz referência a uma língua que exalta a Deus, adora a Deus, ora a Deus. Ou seja, essa língua do batismo com o Espírito Santo é uma língua que você fala com Deus, e Paulo vai dizer lá na frente que edifica a si próprio. Que sentido teria os jovens que falam, exemplo, está ali, alguns jovens, todos eles falam em português, que sentido teria, viu o dom do Espírito e eles começaram a falar em inglês, em japonês, em chinês? Não tem sentido nenhum, porque esse dom é usado para pregar para outras nações. Então nós vemos que aquilo ali era o batismo com o Espírito Santo de línguas estranhas, línguas dos anjos. Em Atos 10 também fala, o caso de Pedro, quando foi lá visitar Cornélio, a Bíblia diz que o dom do Espírito desceu sobre todos e eles começaram a falar em línguas, exaltando a Deus. Olha aí, o dom de língua, como muitos falam, é para falar línguas estrangeiras, mas esse povo lá na casa de Cornélio, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar línguas, exaltando a Deus. Agora, que sentido tem vir o dom de línguas, eu começar a falar em japonês e exaltar a Deus em japonês? Não tem sentido. Então nós entendemos que isso aqui é o batismo com o Espírito Santo nítido no texto sagrado. Leia direitinho as referências, procura estudar, porque a Bíblia fala assim. 1 Coríntios 3 também diz, ainda que eu fale a língua dos
homens e dos anjos. Ou seja, existe língua dos homens e existe língua dos anjos. E não tivesse amor, seria como o sino que soa, e Paulo fala sobre a questão do amor. Né? Ou seja, Paulo diz, existe língua dos homens e existe língua dos anjos. Né? E ele fala que mesmo que falasse as duas e não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, existem as duas línguas. Né? Mesmo que sejam estrangeiras, continua sendo dos homens. Também 1 Coríntios 3 diz que o amor nunca perece. Aí depois Paulo termina dizendo, né, que o que vier é perfeito, e perfeito o conhecemos em parte, profetizamos, né, com conhecimento. E ele diz assim, o amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E Paulo está relatando sobre que tipo de línguas? Línguas estranhas. Né? Se você vê o contexto, Paulo está tratando a igreja sobre os dons espirituais, sobre o amor, que é mais importante. Ele fala que no final vai permanecer a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então a Bíblia fala nitidamente. O problema é que a gente fica lendo um livro de fulano de tal, de profetiza Beltrano, de Cicrano, e esquece de ler a palavra do Senhor, onde está explícito. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 14. Por isso, quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fique frutífera. Então o que farei? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento, gente. Cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Paulo está dizendo aqui de línguas estranhas, está falando orar em espírito. Agora, que sentido tem eu estar falando em estrangeiro orando, sendo que minha língua materna é português, é o brasileiro? Então, ele está dizendo que existe a oração em línguas. Oração em línguas exalta a Deus. E ele diz ainda, se eu ficar orando em línguas, minha mente fique frutífera, porque nem a gente entende. Nem a gente entende o que a gente está falando em línguas estranhas, a não ser que tiver o dom de discernimento. Né? E ele diz assim, se for falar em línguas, que tem intérprete. Por quê? Porque ninguém entende. Agora presta atenção se tem sentido. Para quem diz que o dom de línguas é falar em línguas estrangeiras, vê se tem sentido eu começar a falar em japonês e tem que ter intérprete aqui para interpretar o que eu estou falando. Então não precisa do dom de línguas. Se tem um intérprete para interpretar, para que o dom de línguas? Sendo que o dom de línguas é falar em língua estrangeira. Olha o que ele diz, eu dou graça por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 em línguas. Então Paulo está dizendo nitidamente que essa língua ninguém entende. Não é uma língua inteligível de outro país estrangeiro. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus de fato. Ninguém entende. Em espírito fala em mistério. Irmãos, para que um texto mais claro do que esse? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Ninguém entende. Em espírito fala em mistério. Está dizendo isso aqui, fala em mistério. Está falando de batismo com o Espírito Santo. Olha o que ele diz. Coríntios 14. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos falassem língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que haja intérprete para que a igreja seja edificada. Olha aí, quem fala em língua edifica a si mesmo, mas segundo algumas seitas e igrejas aí, dizem que não. Quem fala em língua edifica alguém estrangeiro que está ali perto para ouvir. Não, o dom de língua eu acredito, porque o dom de língua é a gente falar em outra língua para pregar o evangelho para a pessoa de outro país. Mas Paulo está dizendo ao contrário. Paulo está dizendo que quem fala em línguas só edifica a si próprio, não edifica outro, como essas pessoas dizem. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém interpretar. Se não houver intérprete, fique calado, ou fala consigo mesmo e com Deus. Agora, pronto. Que intenção Paulo tem de dizer que se alguém fala em línguas, fica calado, ou fale com ele mesmo e com Deus, sendo que no intuito de outro, o dom de línguas é só falar para estrangeiros, como muitos atestam aí. Não, dom de línguas é falar em alemão, é falar para o estrangeiro. Só que Paulo está dizendo que quem fala em línguas fica calado ou fala consigo mesmo e com Deus. Por quê? Só Deus entende, gente. A não ser que haja intérprete. Como também existe a interpretação de línguas. Alguém falando em línguas e outro interpretando o que Deus está passando para a igreja. Isso aconteceu no passado, aconteceu nos primeiros crentes, nos primeiros cristãos e acontece hoje. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, e não proíba falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo está dizendo, não proíbe falar em línguas, pode falar na igreja,
Hoje a gente está falando em língua dentro da igreja, tem muita gente passando e dizendo que é demônio, dizendo que isso aí é coisa do diabo. Irmãos, cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo, porque quando os fariseus atribuíam os atos de Jesus a demônio, Jesus disse que aquilo era blasfêmia e não seria perdoado. O pecado que não tem perdão é blasfêmia com o Espírito Santo, é atribuir algo de Deus ao demônio. E muitos têm caído nessas heresias demoníacas. Então a Bíblia diz nitidamente que existe sim o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a pessoa edifica a si mesmo, a pessoa conversa com Deus, a pessoa exalta a Deus, a pessoa ora bem. Paulo deixa nítido nas suas cartas, Atos dos Apóstolos fala muito bem sobre isso. Agora, infelizmente, tem gente que tem a mente cauterizada, que não consegue ver que isso é algo bíblico. Eu te lanço o desafio, busque o batismo com o Espírito Santo, não está acreditando não no que eu estou falando, busque o batismo com o Espírito Santo, começa a jejuar, começa a orar e fala, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza, eu quero sentir esse gozo na minha alma, essa alegria. Irmãos, é muito bom quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Então procure com zelo, lê as Escrituras, não fique dando conversa a pastores de meia tigela, a livretos que alguém tem feito a sua mente, mas busque a palavra do Senhor, porque você pode estar caminhando em largos passos para o inferno, porque não meditou nas Escrituras. E a palavra do Senhor diz em Oséias 6:4, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, espero que tenha esclarecido em nome de Jesus. Batismo com o Espírito Santo é bíblico, e eu provei aí dentro da palavra do Senhor. Existem vários outros, existe Romanos 8, existem vários outros textos bíblicos, mas com esses aí eu tenho certeza que você pôde ver que é bíblico.